Olá, galera do 8º ano, tudo bem com vocês? Muito prazer, eu sou a professora Camila e hoje vamos lá para mais uma aula de História. Então você já sabe, pega lá o seu Classroom, se você tem acesso a ele, marca a sua presença, já baixa os slides, já deixa garantido aí. E para você que está fazendo as atividades, pegando lá no colégio, não esqueça de fazer, meu caro, e também não esqueça de levar para a escola. Por favor, né? Você já está no 8º ano, mas não custa lembrar, beleza? Vamos lá então? Vamos lá para a aula? Galera, hoje, aula também continuando o que você já estava vendo sobre independências da América, só que hoje a aula vai ter experimento científico. Experimento científico, prof? Sim, experimento científico dentro da história. Quer ver? Vamos lá então. Ó, primeira coisa, objetivos da aula, tá? O que a gente vai ver? Você já viu esse objetivo, só que hoje a gente vai ver com outro olhar. Conhecer o ideário dos líderes dos movimentos independentistas e seu papel nas revoluções que levaram à independência das colônias hispano-americanas. Quando a gente fala ideário, você sabe o que significa? Ideário é o ideal, a ideia, o que ele estava pensando, tá? Esse é o primeiro objetivo. O segundo, analisar como as lutas de emancipação proporcionaram a construção da identidade cultural mexicana. Então, mais importante do que você conhecer o que ele queria, é você conhecer como ele vai construir isso. E não só o próprio líder, mas sim a construção que vai ser dada a partir do que ele fez. Então, você vai conhecer o ideal, mas também como foi feito esse ideal, beleza? Vamos lá? Bom, relembrando um pouquinho slides da aula passada, né, das aulas passadas, você já viu lá todos não, mas a maioria desses movimentos de independência. E aí, o que você tem em comum? Você tem em comum uma sociedade muito diferente, uma sociedade que ela vai se formar no que era feito aqui na América. Como que era, prof? Vamos lembrar lá, ó. Maioria da população eram populações que a gente considera populações marginalizadas. Como assim? À margem, né? Quase que esquecidas, mas não, muito pelo contrário, esquecidas no trabalho, no dia a dia, na cultura. Então, o que você tem? Você tem lá uma minoria de chapetones ou chapetones, depende de como você fala, que eram os colonos nascidos na Espanha, mas que moravam por aqui. Então, lembrando, o cara nasceu na Espanha, mas morava e administrava tudo que ele tinha por aqui. Quem mais estava? Os crioulos, a elite crioula, uma minoria também, descendente desses espanhóis, mas só que a diferença é que ele já era nascido na América. Outro detalhe também, que a maioria da população era composta por povos originários, ou seja, povos que já eram nascidos aqui. Né? A gente costuma falar indígenas, mas povos originários é o termo mais correto. E mestiços, né? Pessoas que haviam se misturado no sentido, né, de gerar novas famílias e novas mestiçagens, e também afrodescendentes que foram trazidos aqui para a América na forma da escravidão. Então, olha a tabela, tá? Eu tenho aqui uma maioria, então, de populações que estavam no trabalho, estavam dentro, né, do que os espanhóis entendiam, mas uma minoria, 4 milhões apenas, é que mandavam aqui na população. Bom, antes da gente começar essa aula, eu preciso que você relembre. Então, nós vamos já de cara para a primeira atividade. Podemos afirmar que a maioria da sociedade colonial espanhola era homogênea? Por quê? Com vocês aí.
E aí, conseguiu? Vamos ver uma resposta correta para isso? Então tá lá, ó, podemos afirmar? Não, logo de cara, né? Você viu na tabela, muito fácil. Mas como história, a gente sempre tem que fazer, né? Como história, a gente tem que pegar o que era a sociedade, como ela era formada. Então, claro, não era. Por quê? Porque era formada por grupos distintos, ou seja, diferentes, tá? A maioria dos brancos pertencia à elite crioula, ou seja, era composta de descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. Haviam também os chapetones, que eram colonos nascidos na Espanha. A maioria da população era formada de pessoas pobres, composta por povos originários, mestiços e afrodescendentes. Tranquilo essa? Lembrou? Vamos para mais uma, agora mais rapidinho. Um quiz. Após os processos de independência na América Espanhola, quais grupos tomaram poder político na maioria dos países? Com vocês. E aí, conseguiu? Facinho essa, né? Então vamos lá. Quem respondeu letra E acertou a questão. Parabéns aí. Então, por que a gente fez essas duas atividades? Que você não vai entender a aula de hoje, nem os experimentos científicos que eu coloquei, se você não lembrar o que era essa sociedade. Bom, a gente viu, a sociedade era diferente, a sociedade tinha uma minoria que mandava, essa minoria enriquecida, e aí você tem os processos de independência. Eu vou pegar para a aula de hoje um caso, a independência do México, recentemente você viu. E aí a gente vai ver como que essa elite e também como que a arte vai ajudar a gente a ver a construção da identidade das pessoas. Porque não adianta nada você falar que você é independente, mas você tem que se tornar independente. É aquela coisa que você faz em casa, você não faz? Não briga com o pai e com a mãe? Fala assim, eu quero ser independente. O que o pai vai responder? Seja. Faça a coisa acontecer. E é isso que os americanos vão fazer, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, por uma análise, por isso que eu falei, a obra de arte, ela vai nos ajudar. Falei para vocês que não ia ser uma aula de experimentos científicos? Pois é, você sabe. Lá em matemática, você não tem números, né? Lá no português, você não tem as palavras. O que a história usa? A história usa os eventos, a história usa as fontes históricas, os vestígios. Então, meu caro, não é opinião aqui que eu estou te dando, muito pelo contrário, é experimento científico. A gente vai analisar eventos e não só os eventos, é o que faz o historiador virar historiador. O historiador olha o evento, ele analisa a fonte, ele analisa alguma coisa que ficou no passado, seja um pedaço de pano, seja uma moeda, seja alguma coisa que ficou daquele evento.
E é isso que é a nossa história, é isso que é a nossa ciência. Então, uma das coisas bacanas que a gente pode ver são as obras de arte. E aí, fonte histórica como representação de uma memória coletiva. Essa é a fonte, isso que deve ser visto. Tá? Vamos pensar o seguinte então, como que os líderes daquela lá, lembra do ideário, né? Como que eles foram representados nos anos seguintes? Você já viu a história? Eu vou relembrar dois especificamente aqui com você. Como é que eles ficaram aí marcados na história? Bom, para a gente começar também a entender, você tem que entender o movimento artístico. Eu sei, você vai me dizer lá que isso aqui é uma aula de história, mas hoje, meu caro, tá liberado todas as matérias a participarem com a gente. Muralismo foi uma tendência que começou lá no começo do século XX, mas que foi mais usada no México para ter justamente a exposição, né, do que eles entendiam por arte. Você já deve ter visto, não sei se você é católico e já viu um mural ou um vitral, né, dentro de uma igreja, onde cenas da vida de Cristo são passadas. O muralismo ele pega um pouco disso, ele vai, através de desenhos, transmitir, né, uma cena, um evento. Né? Aqui, por exemplo, tem uma obra enorme, gigantesca, chamada Epopeia do Povo Mexicano, do Diego Rivera. Você sabe, você conhece ele, o marido da Frida Kahlo, aquela das sobrancelhas lá. Essa e ele, né, são grandes artistas desse movimento. E aí que eles, nos espaços públicos, faziam a construção do que eles entendiam por importante na história do país. Bom, vamos lembrar um pouquinho, já te chama a atenção para você prestar atenção, aqui em como o Padre Miguel Hidalgo está representado. Lembra um pouquinho da história dele? Ele conseguiu reunir cerca de 30 mil pessoas entre as populações marginalizadas, entre eles mestiços e povos originários. Ele é representado, gente, muitas imagens, muitos quadros que ele tem, ele é representado como um herói da pátria. Então tá aí, né, o cara ali, cabelos ao ventos, apesar dele ser careca, mas estava lá com seus cabelos ao ventos. E a bandeira, né, a grande bandeira de Nossa Senhora de Guadalupe. Olha a imagem, gente, a imagem ela representa muito disso. Então, olha, preste atenção, ele né, não viveu na mesma época, evidentemente que o quadro foi feito bem posterior, quase 100 anos depois. E isso já é um sinal de como que os mexicanos, que comemoram o dia da independência até hoje, como é que eles deixavam a sua história. Outra ideia também é por que eles vão vangloriar, é porque o Padre Miguel Hidalgo, ele deixa muitas questões que até hoje são questões muito importantes para qualquer população. Voto universal, lembra? Voto para todas as pessoas, todos podem votar, independente da classe social, do gênero, todo mundo pode votar. Abolição da escravidão das populações afrodescendentes, fim do trabalho obrigatório, trabalho compulsório dos povos originários, supressão de tributos, né? A população, se recordar das aulas passadas, a população sofria muito, né, com impostos e com penalidades se isso não fosse cumprido. E também fim, né, do monopólio, né, dos governantes e, né, naquela época ainda, pense, 1810, pedindo aí uma redistribuição de terra. Então é claro que ele vai virar um herói nacional. Bom, vou trazer para vocês, como eu falei para vocês, um experimento dentro da história. Vamos analisar os objetos, gente. Os objetos e a memória das pessoas é muito bacana para você estudar a história. Aqui eu tenho o santuário da onde o Padre Miguel, uma foto, né? Da onde o Padre Miguel sai lá com o estandarte é uma bandeira, tá? Com o estandarte da Virgem de Guadalupe. Então ele, indignado com aquela situação, ele sai com o estandarte na mão e faz o chamado Grito de Dolores. Como era esse grito? Vamos analisar esse grito melhor. Então, antes de eu analisar aqui, observe, né? Observe aqui, você tem várias fontes que podem contar a história. Vamos analisar especificamente agora o Grito de Dolores, tá? Presta atenção no que ele estava falando. Primeira frase, viva a Virgem de Guadalupe.
Se a gente parar para pensar, ele está exaltando o quê? Ele está exaltando a religiosidade da população marginalizada. E aí você para pensar, peraí, prof, você não falou que a população era originária? Que a população tinha nascido lá? Será que eles conheciam o cristianismo? Claro que conheciam. E conheciam por quê? Forçadamente. Né? Eles conheciam porque eles foram catequizados. Mas mesmo assim, eles já estavam ali dentro do cristianismo. Então ele exalta a religiosidade daquela população. Outra questão, morte ao mau governo. Morte ao rei? Né? Não. Morte ao mau governo. E aí, contra o domínio francês, mas também agregava o questionamento contra o domínio das elites coloniais. Bem nesse período, você vai lembrar que eles estavam, né, lá, Napoleão invadiu a Espanha, e aí tinha tirado o rei, né, o rei Fernando VII do poder. Então, o que ele estava falando? Melhor, né, com o governo espanhol do que com o governo francês. E aí, viva Fernando VII, vou colocar aí a foto do Insta dele, ó, domínio francês havia acentuado as desigualdades sociais, portanto, para os revoltosos era melhor o retorno do rei espanhol. Galera, pensa o seguinte, ele estava querendo questionar alguma ordem? Não, ele estava falando, olha, melhor a gente voltar como era na Espanha, porque agora piorou. Então, um grande grito de Dolores, como também é uma fonte histórica, ele também tem suas características. Outra questão também, outro líder, né, Padre José Maria Morelos, que vai assumir depois da morte, né, do Miguel Hidalgo. Você lembra lá? Pensa como ele já é representado. Se lá o padre era colocado como grande, né, o Padre Miguel era colocado como um grande herói, o Morelos, perdão, já vai ser mais contemporâneo ali às causas mais diplomáticas, vai ter mais flexibilidade, vai saber lidar melhor. Então, todas as imagens dele, ele aparece mais com uma fisionomia de sensatez, com uma fisionomia mais calma, tá? E aqui também, né, perceba que aqui ele já com trajes militares, né, já considerado também o pai da independência, né? Se o outro era o pai da pátria, esse é o chamado pai da independência. E aqui eu vou trazer para vocês, a gente vai fazer vários exercícios de um grande mural que vai ficar conhecido como o Mural da Independência. Quem que fez isso? O Juan O'Gorman, também amigo do Diego Rivera e da Frida Kahlo, inclusive construiu, projeta e constrói, né, a casa deles, mas que ele vai, apesar de, né, ele ter ali uma participação mais como arquiteto, mas ele participa do movimento artístico. Então aqui para vocês, né, a grande obra do O'Gorman, que é um retábulo. Retábulo? O que é isso, prof? Ó, é quando uma obra de arte, observa, essa aqui é uma foto só para você entender, depois eu já vou melhorar ela. É como se fosse um altar, né, um altar para a obra, é como se eu estivesse preparando o espectador para essa obra. Tá aqui ela, né? Observe também a data, gente. É mais de 100 anos, né, que essa obra foi composta, tá? Vamos analisar ela com calma? Vamos lá? Então, antes da gente analisar, eu quero que você passe o tempinho só observando. Escreva quantos e quais líderes da independência do México são identificados nesse trecho do afresco de Juan O'Gorman.
E aí, galera, conseguiram identificar? Vocês perceberam que a história ela tem essa característica, a característica de eu poder contar um mesmo evento sem às vezes até usar a escrita, observando uma imagem. Então, vamos dar uma olhada? Veja lá se você conseguiu localizar aí os grandes líderes da independência do México. Então, a gente tem aqui o Padre Hidalgo, o José Maria Morelos, e até coloquei um aqui, não sei se você recorda, o Vicente Guerreiro, que vai ser aquele que vai se apoiar no Iturbe, aquele sim que vai virar lá o grande, né, rei do México. Tá? Então, você tem toda uma história contada. Só que agora, não vamos passar aqui despercebido. Vamos ver parte por parte desse mural? Então, ó, vou pegar a primeira parte, a parte da esquerda. O que você está observando aqui? Observa bem, observe as cores, né? A gente tem a representação do período colonial, período antes da independência. Então, eu tenho aqui a elite toda bonita, perfumada, né? No fundo aqui da cena, eu tenho aqui na primeira parte as pessoas que eram marginalizadas, os escravizados, os indígenas, né, os povos originários, as mulheres, os pobres, todos eles aqui que mantinham a sociedade. Perceba como o O'Gorman, ele coloca essa ideia da sociedade já logo de cara, tá? Essa é a primeira parte do mural. Segunda parte, olha que interessante. O O'Gorman, ele vai falar assim, olha, o movimento de independência, ele não aconteceu do nada, ele não acontece nunca do nada, né? Não é o Miguel, o Padre Miguel, ele não acordou no dia e falou, hoje eu vou decretar a independência. Não, não foi assim. Olha quem que ele chama por quadro. Ele chama os iluministas, ele chama a Igreja Católica. Lembra o que foi iluminismo? Você viu bastante aulas aí sobre isso. Lembra lá aquele movimento intelectual lá do século XVII que basicamente enfrentou 3 grandes questões. A soberania da igreja, né, aquela censura que a igreja católica tinha, a soberania de um grande líder, um grande rei absolutista e principalmente eles eram contra os privilégios. Então quando a história chama isso daqui para a América, ela chama para dizer, olha, o Padre Miguel Hidalgo, o José Maria Morelos, eles se fundamentaram numa intelectualidade, né, num tipo de pensamento. Então a gente tem aqui a lembrança do iluminismo, né, a lembrança, né, de povos sendo explorados. Perceba que ele faz uma caracterização até de Jesus aqui, tá? Outra questão, a parte 3, olha que interessante, a figura até se ilumina, fica mais clara, mais nítida. Eu tenho o Padre Miguel Hidalgo representado 2 vezes aqui, ele mais novo, carregando o estandarte, lembra lá da Virgem de Guadalupe, você viu isso antes comigo, e aqui ele já, né, com uma tocha, né, sinônimo de iluminismo, sinônimo, né, de liberdade, ele traz aqui então essa valorização. Então perceba que o mural ele passa a ficar mais iluminado, passa a ficar mais como se fosse assim, uma liberdade para a população, e toda a população que estava ali junto com ele, né, pode perceber que ele traz até guerreiros astecas aqui para participar, né, desse processo. A última parte do mural, eu tenho já a outra característica, a característica do Maria Morelos, que ele já é mais diplomático, ele já é mais flexível, ele já trabalha já com as elites crioulas. E aqui, ó, também, ele em 2 momentos. Um momento que ele estava lá com o campesinato, ou seja, com as populações, e aqui ele já assinando, né, uma primeira carta de constituinte. Percebeu como a história ela pode ser contada de várias maneiras? Não no sentido de que ela vai ser verdade, né, ou não. O que você precisa? Lembra do experimento científico? A história sempre precisa de uma comprovação, de uma fonte histórica para dizer que aquilo aconteceu. Então tá aqui, né, mesmo sendo construído depois do processo, eu tenho toda uma memória daquela população sendo passada num mural. Vamos para um exercício para você analisar melhor? Então, olha lá, observe as 2 partes. Eu peguei 2 partes aqui e aponte como os grupos sociais foram retratados em cada um dos momentos. Com vocês.
Vamos lá? Vamos ver se você conseguiu descobrir quais são os grupos sociais e como que eles aparecem nessa imagem? Então, coloquei uma resposta aqui, vamos ver se você chegou nela aí. Na primeira imagem é possível observar as pessoas brancas, crioulos e chapetones são retratados na parte superior, em contraste com o sofrimento da população indígena, que é retratada no primeiro plano. Já a segunda imagem, que retrata o chamado Grito de Dolores, o padre Miguel Hidalgo é cercado de diversos grupos sociais. Mais uma vez, ressaltando, gente, história é a melhor matéria que você tem, eu sei disso, e aí também ela tem essa questão, você pode aprender de várias formas, não só no livro didático. E aí fica o meu desafio a você, sempre que você olhar uma imagem no seu livro didático, não olhe ela simplesmente como uma ilustração, mas tente ver como ela foi construída, como é representada aquela figura histórica, aquele evento histórico, beleza? Vamos lá então para observar o que o próprio autor falou. Presta atenção no que ele diz. Eu queria deixar claro como Hidalgo e Morelos entendiam a luta libertária. O primeiro verticalmente, ou seja, o primeiro mais radical, violentamente e quase romanticamente, em oposição ao segundo, horizontal, estratégico, racional, científico. Olha que interessante, ele sabe, gente. A gente tem que parar com essa ideia de que um movimento é único, é homogêneo, todo mundo pensa igual. Não, o próprio processo de independência do México foi diferente, teve várias fases. Legal, né? Vamos lá para uma atividade? Que relação é possível estabelecer entre as obras de arte e a representação da história do México? Com vocês.
E aí, conseguiu? Vamos lá, vamos ver aqui? Vamos para a letra A. As obras buscaram exaltar a cultura mexicana e a contribuição cultural dos vários estratos sociais envolvidos nos processos históricos. Será que é essa? Vamos ver a B? As obras são representações fidedignas, verdadeiras aos acontecimentos históricos. E aí? Os murais foram pintados de acordo com o que estava ocorrendo no México e na América Latina. Estranha essa, né? Os murais não têm relação com a história, tampouco podemos utilizá-las como fontes para o estudo da história. Nada a ver essa daqui, né? Passamos a aula toda justamente falando o contrário. Bom, quem marcou a letra A acertou, ganhou ponto aí. Bom, gente, o que a gente viu então na aula, tá? Só para você entender, nós vimos o ideário, nós vimos a ideia dos líderes de um outro ponto de vista, do ponto de vista cultural, do ponto de vista mais tranquilo. Então a história, por mais difícil que possa parecer o conteúdo, gente, sempre tem um outro tipo de narrativa. Então você tem que estar atento. Não é que ela é mais verdadeira ou menos verdadeira, ela é uma outra forma. É uma ciência tão boa quanto as outras ciências que você tem. Gente, na próxima aula eu vou ver com vocês mais sobre fonte histórica e vou ver especificamente sobre os chamados povos originários e os povos afrodescendentes. Tranquilo? Tá aqui uma bibliografia, se você se aventurar por ela, mas fica o meu recado. Bons estudos e até mais!